não vejo outra fonte de financiamento. E aí tudo que estiver associado à escola, poderemos financiar. É uma outra coisa para finalizar, que a gente não observa, que me parece que temos até mantemos uma relação secundária, são com os profissionais da área da cultura. Nós podemos pagar um maestro com recurso do Fundeb? Se esse maestro estiver a serviço do coral daquela escola, sim. Se tiver uma banda de música daquela escola, sim. Nós podemos contratar uma professora de dança? Ela está a serviço da escola? É claro que podemos contratar uma professora de dança, um professor de flauta, um professor de teatro. Então, o que a gente observa é que o nosso currículo está extremamente engessado nas disciplinas curriculares, matemática, português, história e geografia. E nós, estudantes, já estamos cansados, né? Nós precisamos respirar e experimentar outras expressões, e a partir daí poder experimentar, quem sabe, a matemática, o português e a geografia com mais prazer. Portanto, aí a LDB garante que a cultura faz parte, sim, do nosso currículo, e nós esquecemos isso e ignoramos isso a partir do financiamento da educação, achando que não podemos financiar a cultura nas nossas escolas, nossas crianças e adolescentes. Por fim, sei que gostaria de agradecer a paciência de vocês com mais de uma hora dessa fala, esse monólogo, mas nós abriremos agora para o professor Palhano, que irá comentar um pouco mais, sobretudo que eu falei pouco, mas o que eu gostaria de concluir, turma, é que nessa jornada longa de financiamento da educação brasileira, ela não se dá a partir do Fundef, ela vem sendo construída nesses 500 anos, sobretudo com a educação básica, a educação formal, mas o que nós concluímos é que esse mecanismo que nós temos hoje do Fundeb, ele talvez não seja o mecanismo ideal, mas de toda a história que já tivemos, ele é o melhor mecanismo que nós temos. E o que nós precisamos, portanto, é acreditar nele e lutar para que ele seja, de fato, o mecanismo que possa garantir a educação de qualidade social que tanto estimamos e precisamos para as nossas crianças, adolescentes e todos que atuam na área do magistério. A todos, muito obrigado pela atenção e pela paciência. Passo a palavra agora para o professor Palhano. Bom, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo nesse Maranhão Grande. E é com muito prazer que nós estamos aqui para essa interatividade, esse diálogo sobre esse tema 3 da conferência, que é construção do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, tendo como um dos instrumentos o financiamento da educação. O Paulo acabou de fazer uma belíssima exposição, eu não vou comentar, na verdade, eu tinha até combinado isso com ele, mas eu preferi agora fazer umas reflexões associadas ao que ele disse, na medida em que eu creio que todos recebemos um volume muito grande de dados, informações, de números. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que financiamento da educação terá que ter um foco. Não adianta você chegar e dizer, precisamos aumentar para 10% a participação da educação no PIB nacional, ou no PIB nacional, conforme aparece como uma das primeiras proposições. Na verdade, o quadro da educação básica, sobretudo dos pequenos municípios, é de uma total... Existem duas coisas marcantes com relação a financiamento, a finanças, orçamento e finanças, na questão da educação básica municipal, que é o que nos interessa mais de perto, uma vez que esse nível aí, a educação básica, ele no Maranhão, por exemplo, ele é francamente municipal. Então, não há possibilidade de você alterar a política de financiamento da educação e do regime de colaboração se a gente não tiver como foco a questão
do município, né? Como esse problema ocorre no município. Então, com relação à parte de financiamento, todos nós sabemos, aqueles que atuam no setor, que tem dois problemas. O primeiro é a insuficiência, óbvio, né? Que os recursos, o Brasil ainda investe pouco em educação e também esse investimento precisa ser refinado, precisa ser melhorado. A gente também joga muito dinheiro fora com relação à educação. E a outra coisa ligada a isso, se de um lado nós temos uma insuficiência de recursos para garantir uma educação de qualidade, nós temos, por outro lado, uma quase que total desautonomia dos sistemas de ensino ou das redes de ensino em relação ao orçamento e finanças. Então, é uma questão ambígua. Quer dizer, não vai adiantar você elevar a vinculação do orçamento em relação à educação, a financiamento, se não for resolvido o problema da governança municipal, na medida em que esses recursos financeiros, orçamentários, que são alocados para os municípios, em geral, eles passam ao largo das secretarias municipais de ensino. São raríssimas as secretarias de ensino em nosso país, em nosso estado é quase 100%, aquelas que têm realmente, fazem a gestão dos recursos orçamentários e financeiros. Né? Então, há associada a essa questão aí do financiamento, uma questão de fundo, que é a gente avançar no sentido de assegurar de que os recursos da educação sejam geridos pela comunidade educadora, pelos professores, pelos dirigentes, e não por secretaria de fazenda, por secretaria de administração e, pior ainda, em muitos casos, por contadores, né, que não têm nenhuma sensibilidade, vamos dizer assim, para a questão educativa, né? Então, esse é um problema crucial. Eu gostaria, isso eu falaria logo de início para quem está participando aqui da oficina, né? Temos um problema de insuficiência de recursos, é verdade, temos que analisar e aprofundar isso, mas ao lado disso nós temos que lutar também na conferência para que no Brasil, no nosso estado, haja outras formas de governança com relação a orçamento e finanças, e que nós não podemos continuar essa renúncia cívica que tem marcado as secretarias municipais de educação, de se ausentarem disso. Não é, talvez nem seja por vontade das secretarias, mas por força de outras circunstâncias, sobretudo circunstâncias de natureza política, né, ligadas ao poder local. Gostaria também ainda, preliminarmente, de comentar sobre a propriedade, sobre a relevância do tema do regime de colaboração. Todos que estamos participando dessa oficina sabemos que o Brasil tem um formato organizacional da educação básica bem característico, né? Nós temos o sistema da União, temos o sistema do Distrito Federal e temos o dos estados, são 27 estados, e temos 5.567, creio que mais ou menos isso, de municípios no Brasil. Se a gente for ver isso aí, nós temos uma quantidade enorme de entes federativos, e se nós estamos falando em regime de colaboração, fica claro que nós temos enfrentado muita dificuldade nisso. Há uma falta de colaboração, de solidariedade, tanto no plano macro, no sentido mais amplo. Nós ainda não encontramos no Brasil uma forma de potencializar, de tornar mais eficiente essa colaboração, essa gestão compartilhada. E, por outro lado, nós temos também, no interior de cada um desses sistemas, uma dificuldade também grande de regime de colaboração. Não é comum no nosso estado, sobretudo, e também na maior parte dos estados brasileiros, um verdadeiro regime de colaboração entre os dirigentes de educação, os secretários, a equipe técnica da secretaria, as escolas comunitárias, as escolas particulares,
né? As escolas do Estado, enfim, ainda dentro de cada sistema, nós ainda temos que aprender muito a estabelecer o que seria um verdadeiro regime de colaboração, né? Então, a rigor, no plano interno, não falo nem no plano macro, no plano interno ainda nós nos comunicamos muito pouco, né? Então, eu acho que esse também é um outro grande desafio. Mais adiante eu vou comentar sobre isso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar um pouco, preliminarmente, com vocês, das observações que tenho feito pela condição de um trabalho que venho desenvolvendo, que é o Programa de Fortalecimento Institucional das Secretarias Municipais de Educação do Semiárido Brasileiro. É um programa que atinge os 9 estados do Nordeste e a parte semiárida de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eu trouxe aqui para esse debate com vocês alguns tópicos que eu estou chamando aqui de pontos críticos com relação à gestão das secretarias, que é uma coisa que está associada ao tema que é essa construção da colaboração entre os sistemas de ensino. E também, obviamente, transversalmente, a questão de como é que entra aí o financiamento. O que nós temos observado hoje em nosso país, uma coisa contemporânea, é que o que marca a gestão dessas secretarias do semiárido brasileiro primeiramente, a questão da governabilidade. No que diz respeito à governabilidade das secretarias, o que se observa com total clareza é ainda uma grande desautonomia, a falta de autonomia das secretarias de educação em relação à gestão financeira e todas as outras formas administrativas. Nós encontramos situações realmente chocantes que demonstram, por exemplo, a total dependência da Secretaria de Educação em relação a questões pequenas do dia a dia de uma gestão pública, né? Então, apesar de concentrarem 25% dos recursos, dos orçamentos, as redes de educação municipais, elas ainda não têm autonomia com relação a isso. Então, esse é um problema muito importante que eu creio que nós temos que avançar na conferência. Outro fator que temos observado, que tem inclusive dificultado esse processo de avanço da educação básica municipal, é ainda a predominância de um poder local fechado, um sistema político fechado, que eu tenho dito nos relatórios que escrevo para a equipe do Proforte, que tem chamado de absolutismo matuto, ou absolutismo caboclo, na medida que essa cultura ainda não foi mudada, né? Em geral, o prefeito ou a prefeita, em boa parte, eles concentram esse poder de uma forma absolutista. Outro dado que tem caracterizado bem essa situação é a 10, que eu chamo aqui de 10 institucionalidade das secretarias municipais de educação. Em geral, as secretarias têm pouca institucionalidade, elas não têm planos de carreira, elas não têm conselhos estruturados, ou quando existem esses conselhos eles são muito fracos. Então, a 10 institucionalidade é muito forte, sobretudo com relação ao professorado. Ainda é comum a gente encontrar situações em que os professores e professoras eles são contratados no início do período letivo, no final do período eles são descontratados e recontratados no período seguinte. Então, é impossível se pensar num avanço, num fortalecimento da educação básica, se essa questão não for enfrentada. Outro problema que é recorrente é o problema da descontinuidade. Lamentavelmente, ainda se observa isso muito fortemente. Nós vamos agora passar por um momento de mudança política, e ainda bem que o Pradime, que acabou de realizar um encontro em Brasília, está preocupado com isso, implantando a ideia de um memorial para evitar os prejuízos da
da descontinuidade, mas esse é um problema sério em muitos lugares do Brasil, sobretudo no Nordeste, na região semiárida, quando um grupo político chega e assume a direção da educação municipal, ele praticamente desconstrói todo um esforço que foi feito, não importa se tenha sido um esforço importante para a educação como um todo, mas, enfim, a questão da descontinuidade é uma questão muito complicada. A questão da rotatividade, por força de um poder local ainda fechado, ainda com características absolutistas, se determinados atores sociais vinculados ao setor público, à área de educação, não estão bem afinados com aquela cartilha, eles correm o risco de serem exonerados. Então, essa rotatividade de quadros prejudica o avanço. E temos observado também, além disso, a questão do isolamento, né? Nós vivemos na era da comunicação, como se diz, mas ainda é possível encontrar em municípios brasileiros da região semiárida, municípios completamente isolados, sem conhecimento, sem informações básicas, por exemplo. Eu tive chance de conhecer recentemente uma experiência onde uma funcionária, um quadro da Secretaria de Educação com mais de 10 anos de atuação na área, não sabia dizer de que forma o Fundef era composto, e já estávamos na era do Fundeb. E aí se for pensar nisso, a gente vai encontrar vários exemplos desse isolamento e dessa desinformação que acaba, então, facilitando o revigoramento desse poder local fechado, né? Outro dado importante, se a gente pensa na construção da colaboração, é o problema do baixo empoderamento da sociedade local. É impossível a gente pensar no desenvolvimento dos sistemas educacionais municipais se, em contrapartida, não houver o empoderamento da sociedade. Sem uma sociedade civil minimamente organizada, nós não vamos ter possibilidade de avançar muito, porque para enfrentar o problema que estou aqui tentando sintetizar, é necessário construir uma nova governança, e essa governança passa fatalmente por uma sociedade organizada. E, por outro lado, e essa questão ainda, eu citaria ainda o problema do controle político das direções escolares, que ainda é um problema sério em nosso país, né? Mesmo em estados como o Rio de Janeiro, ainda hoje, quase 50% das escolas, das direções escolares, são de indicação política, né? Então, ainda é comum, ainda é possível encontrar em muitos municípios do Nordeste a presença de agentes políticos, de atores políticos concretos, tendo uma ingerência forte na direção das escolas. Enfim, são questões, né, de fundo que têm tanta relevância como tem o financiamento da educação. O que eu estou querendo dizer com isso é que, com relação à construção do regime de colaboração, eu acho que já há no nosso país uma certa compreensão de que o formato que nós temos operado, esse formato que está na LDB, que está na Constituição, baseado na existência de uma multiplicidade de sistemas que tem grande dificuldade de diálogo, de interação, de compartilhamento. Alguns chegam até a dizer que, na verdade, predomina o regime de competição e não o regime de colaboração entre os sistemas, né? Então, essa multiplicidade de sistemas, a inorganicidade de boa parte desses sistemas, a existência de redes de escolares e educativas que ainda não se comunicam internamente de uma forma satisfatória, né? Tudo isso são questões estruturantes, que estão associadas a um processo de redefinição do regime de colaboração. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer que seria importante que nós do Maranhão pudéssemos, nessa conferência, discutir aprofundadamente essa questão e que refletíssemos mais sobre as propostas que estão vigorando hoje em nosso país,
de que, em substituição a esse formato, que haja um outro desenho onde o foco do financiamento e da gestão, eles tenha como pano de fundo o foco municipal, o foco local, e que a União, os estados, sobretudo a União, os estados, eles, juntamente com os municípios, tendo como foco a problemática da educação local, que esses sistemas, como são chamados hoje, se articulem no sentido de que os recursos existentes sejam aplicados de uma forma mais direta em cima da realidade da educação de cada município. O que se nota hoje, o Paulo acabou de demonstrar na sua exposição, que ainda temos muitas contradições na repartição do fundo público, né? Ele criticou bastante a participação da União. Então, há ainda um problema na repartição do fundo público, e talvez uma maneira de melhorar isso seja a gente pensar que a melhor maneira de você avançar no enfrentamento dos problemas da educação básica seja a partir dos problemas municipais, mas em que os municípios sejam de fato entes autônomos em matéria educacional, não como são hoje, né? Hoje, como acabei de sintetizar aqui, ainda temos que avançar bastante para que os municípios tenham de fato condições de exercer plenamente a autonomia dos seus sistemas, e que todos sabemos, é público e notório, que no caso dos recursos orçamentários e financeiros ainda estamos bem mais distantes do que em outras áreas. Então, se não houver isso, um outro desenho, uma nova governança, em que de fato o foco seja o município, e dentro do município o foco seja, como acabamos de discutir recentemente em Brasília, no Pradime e no Fórum Nacional, Fórum Extraordinário Nacional da Undime, o foco na aprendizagem dos meninos e das meninas, na aprendizagem das crianças, dos estudantes. Então, é preciso refinar, aperfeiçoar um regime de colaboração em que os recursos que ainda são pequenos, diminutos, possam ser melhor potencializados, né? E que para isso, a melhor forma, inclusive para evitar a dispersão, a má aplicação, né, seja de fato que os sistemas locais de educação, a partir de diagnósticos consistentes, concretos, eles possam canalizar todas essas outras instâncias que têm a responsabilidade pública com o desenvolvimento da educação básica, possam canalizar essa força da União e a força dos Estados nesse sentido. Gostaria de frisar, por exemplo, que aqui no Maranhão hoje nós estamos instituindo uma experiência que se encaminha um pouco nessa direção, que é o CIEP, né? Já há um esforço do governo estadual no sentido de integrar as ações da Universidade Estadual, da Univima, da FAPEMA, né, das escolas da rede escolar, né, da SEDUC, né, que é o sistema estadual, e agora creio que estão partindo para um diálogo mais fecundo com os sistemas municipais. Eu creio que esse desenho deverá ser o desenho do futuro, que não será um futuro distante. Lá em Brasília, nesse encontro que teve agora, nós ouvimos do ministro da Educação, Haddad, ele também dizendo isso, que há um esforço hoje nacional no sentido de integrar a ação das universidades federais, dos Cefetes, né, do CNPq, dos órgãos de pesquisa, de estudos de educação em nosso país, para que eles se articulem de uma forma concreta. Então, de fato, eu entendo que essa construção de um novo regime de colaboração passará por uma revisão
do formato atual, que é um formato que não tem dado certo até hoje. Volto a dizer, como muitos dizem, tem sido mais um regime, né, de concorrência, porque ainda não temos a cultura da gestão compartilhada. Ainda em muitos municípios ainda predomina os interesses de absorção da educação, porque ainda tem muitos recursos, tem 25%. Então isso abre um interesse exagerado daqueles gestores das prefeituras locais em terem o controle disso. Mas eu acho que no Brasil hoje, né, por força da reação da sociedade, da comunidade educativa, que tem dito isso no Brasil afora, de que esse formato tem que mudar, né? As pessoas do financiamento da educação hoje têm propostas concretas, né? João Molevade, o Marcelino, que acabou de falar em Brasília, são estudiosos que demonstram que, do jeito que está, esse sistema ele tende à improdutividade, porque é complexo, não é? Num país como o nosso, que tem uma tradição cultural, e o Paulo demonstrou há pouco, falando um pouco sobre a história da educação no Brasil. A nossa tradição é a tradição vertical, né? A nossa tradição é vir de cima para baixo, e eu acho que essa nova governança, esse novo regime de colaboração, ele tem que inverter esse fluxo. Nós já estamos em 2008, o mundo está mudando numa velocidade acentuada, e nós não podemos mais fazer uma gestão dessa forma. E fico muito feliz em ouvir, como ouvi em Brasília agora, o ministro da Educação dizendo isso, né, que está havendo essa articulação, está apontando nessa direção. Fico feliz e ver que no nosso estado, aqui no Maranhão, nós estamos tentando construir uma integração entre todas essas forças da ciência, da tecnologia, da educação, no sentido do revigoramento da educação pública, né? Eu creio que são sinais bastante promissores que poderão nos levar a mudar esse quadro. E diria aqui uma coisa, o Paulo participou disso também, nós chegamos de Brasília há pouco, tivemos lá um Pradime da transição, um Pradime importantíssimo, que é esse Pradime, como sabemos, é uma tecnologia, é uma institucionalidade consagrada em nosso país, vem desde o Prazem, do antigo Prazem, é uma força que os secretários municipais de educação usam. Então, no Pradime, está sendo proposto para o nosso país, sobretudo para os 1.242 municípios de piores IDEBs do Brasil, está sendo proposto a elaboração de um memorial da transição, onde os atuais dirigentes eles vão narrar, vão colocar nesse memorial o que fizeram durante a sua gestão, numa tentativa de valorizar o espírito republicano e oferecer para aqueles que virão sucedê-los, né, que lições aprenderam, o que realizaram, né, e o que acham que deve ser feito. Acho isso da mais alta importância, é uma prova concreta e prática de uma mudança, de uma preocupação de mudança com o formato do regime de colaboração, porque aí nós estamos tendo um compromisso cívico, um compromisso republicano, nós estamos enfrentando talvez o pior problema, todos nós que atuamos nessa área sabemos disso, que a descontinuidade é dramática, ela é perniciosa, ela drena recursos públicos, os investimentos que foram feitos por força da predominância dessa descontinuidade, eles são jogados no lixo, né? E a gente tem que recomeçar sempre, isso não dá mais. Então, a ideia do memorial, né, onde nós vamos preparar a transição dentro do espírito republicano, e outra coisa que foi colocado no Pradime, nesse fórum da Undime Nacional, é que duas experiências boas, lições que nós aprendemos a partir dessa pesquisa que foi feita aí sobre os municípios que adotam uma gestão em rede. Foi observado que nós precisamos, o que garante o sucesso da educação básica é um foco, né, e, sobretudo, o foco na aprendizagem. Nós não podemos mais fazer educação básica sem planejamento, sem foco. Então, essa pesquisa do Unicef
revelou isso, né? Revelou que aqueles sistemas, que aquelas redes de educação, foram 37 que foram pesquisadas, aquelas redes tiveram sucesso, tiveram um IDEB acima da média nacional, porque tiveram um foco, e foi um foco na aprendizagem, e estão fazendo uma gestão em rede. O que é isso? É um regime de colaboração, é a gestão compartilhada. O que é a gestão em rede? Um exemplo bem simples. A gestão em rede é o seguinte: o aluno de Carutapera, o aluno de Caxias, o aluno de Coelho Neto, né? Esse aluno ele não é aluno da Secretaria de Educação de Coelho Neto, de Caxias ou de Carutapera, ele é aluno daquele município, e todas essas redes, todas essas estruturas juntas, né, elas se articulam no sentido de garantir a aprendizagem dos alunos. Eu creio que essa preocupação que já aparece hoje no governo federal, com muita clareza, verbalizado recentemente, iniciativas como essa do governo do Maranhão, querendo criar um CIEP, um Sistema Integrado de Gestão Pública da Educação, né? A pesquisa do Unicef, que mostrou com clareza, né, de que temos que focar, temos que ter planejamento, não se faz administração ao sabor do improviso, ao sabor das questões da conjuntura de cada município, mas se faz dentro de um planejamento, sabendo o que a gente quer, né? Trazer o futuro para cá, organizar as nossas secretarias, para que elas sejam capazes, né, de ter foco. E que o que está sendo revelado, que esse sistema de gestão isolada, de redes que não se comunicam, sistema estadual de ensino, ou rede municipal de ensino, rede estadual de educação, as estruturas federais, por exemplo, é o caso do município de São Luís, né, onde nós temos aqui entes educativos do sistema federal, do sistema estadual, e tem do município de São Luís, né, e como isso ocorre no Maranhão todo, nos seus 217 municípios, então fica evidente que esse enfrentamento, esse formato tradicional que a gente tem praticado, de cada sistema ficar isoladamente, puxando a brasa para a sua sardinha, né? Só dialogando com seus interesses imediatos, né? E às vezes nem fazendo uma colaboração interna, né? Porque já é um esforço grande quando você faz um esforço de regime de colaboração dentro intrasistema. Porque eu fui secretário de Educação em Caxias, e o que eu ouvia lá é que tinha secretário de Educação que nunca tinham ido à zona rural para conhecer as escolas rurais, né? E eu fiquei muito feliz em saber que eu estava, de certo modo, inaugurando essa prática, né? Então isso ainda é muito comum hoje, dirigentes municipais que só veem os espaços urbanos, a área central do município, e dão pouca bola para a educação rural, dão pouca bola para o interior dos municípios. Então, se a gente tem que fazer um regime de colaboração, nós temos que fazer como? Eu acho que esses exemplos que estamos dando aqui, eles são evidentes. Nós temos que aprender, primeiro, que nós temos que nos integrar os nossos sistemas, né? E a forma de integrar isso não é fazendo a gestão improvisada, instantânea, né, descontinuada. Não, é planejando. É planejando o que a gente quer. E o que a gente quer, eu creio que isso já está claro e evidente hoje. O que nós queremos é levar a aprendizagem dos nossos alunos. O Brasil não pode continuar figurando nos últimos lugares do PISA, né? O Maranhão não pode continuar tendo uma educação que classificada como uma das piores do Brasil pelos indicadores, né? Então, essa questão é uma questão nacional, não é uma questão só de governo, é uma questão de política de Estado. O que está em jogo a educação para o nosso país é algo que transcende um sistema próprio ali a um município. Na verdade, é uma política de Estado que nós temos que reconfigurar, e que essa conferência nacional, com certeza, irá
irá propiciar. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do financiamento. Não sei se ainda